No final do dia, somos todos gestores que temos que fechar as contas. Eu sou Felipe Borges, diretor-geral da Travicar, e vim aqui hoje para falar um pouquinho com vocês, de novo, de um tema bem importante, que é o investimento em tecnologia para a gestão de custos da tua empresa. E importante também, eu vou trazer um pouco da nossa experiência na Travicar, como é que a gente fez isso, um pouquinho mais detalhado, como é que a gente vem pensando. Na verdade, a gente tem muita coisa para conversar. Vou pegar apenas um pequeno tópico para a gente trabalhar esse assunto de forma bem objetiva, que tu possa levar para a tua empresa esse conhecimento. A gente vai abordar também uma parte bem conectada com a tua realidade, para justamente tu conseguir fazer esse link e pegar toda essa essência da informação e transformar na tua vida real, assim como a gente vem transformando na Travicar todos os anos, todos os dias e praticamente todas as horas nessa questão do investimento em tecnologia. Então, para a gente começar, a gente precisa primeiro desmistificar e quebrar o grande paradigma que a gente traz na nossa cultura brasileira, no nosso jeito de pensar diário, às vezes nem entendendo o que de fato a gente está falando, mas a gente repete uma frase que ela só vai contra o nosso negócio. E nós, como gestores, a gente tem que começar a controlar algumas frases, justamente essa é uma delas, que investir em tecnologia é gastar dinheiro. A gente fala assim, não posso gastar nisso agora. Essa questão ela é o ponto de partida, porque ela vai ditar praticamente toda a regra da tua empresa, todo o crescimento da tua empresa, toda a evolução do teu negócio, todo o melhoramento do teu negócio. E tudo isso a gente vai entender ao longo da caminhada, que pequenos detalhes fazem realmente uma grande diferença. Porque assim como o voo da aviação agrícola, tem muitas áreas que tu vai fazer ali de 30, 40, 50 hectares, são dezenas de áreas, centenas de áreas nesse tamanho, e no final tu tem um bolo gigante aí de milhões de reais de receita, fazendo áreas de pequeno em pequeno. Ao mesmo tempo tu tem uma grande perda financeira, ou deixa muito dinheiro na mesa, muitos milhões na mesa, por realmente não cuidar dos pequenos detalhes. Então essa é a chamada que a gente vem abordar aqui com vocês hoje, justamente para entender um pouquinho disso dentro da Travicar, como é que isso se deu de forma um pouco mais detalhada, e assim trazendo também a realidade da aviação agrícola e das fazendas aí hoje do nosso Brasil. Então, como é que isso toma um rumo na Travicar? Onde é que isso se encaixa, Quando a gente pensou numa evolução, a gente se deparou realmente na mesma situação. É gasto ou é investimento? Ou é crescimento? Todo mundo brinca com essa frase, e ela é uma frase muito verdadeira, e a gente teve que em algum momento se deparar com ela, às vezes, em muitos momentos, não tendo recurso para fazer, não tinha o recurso para investir naquela melhoria, naquela inovação interna, e a gente, como gestor, teve que encarar o fato de tomar a dianteira e dizer, não, a gente vai investir mesmo não tendo. E aí tu vai usar crédito no mercado, tu vai usar recurso, parcelar aqui, ajustar lá, mas não deixar de fazer. Então, como que a Travicar trabalhou isso? A Travicar, ela se deparou em um certo momento também, isso lá pelos anos de 2008, 9, 10, com a necessidade de estruturar toda a parte de fábrica. Fábrica, inovação, vendas, compras, estruturação, e toda essa estruturação, como a gente começa a pensar, mas isso eu tenho que fazer, tenho que botar em prática, mas aí tu vai olhar os produtos que tinham sendo ofertados na época, eles não encaixavam para a nossa realidade, ou eles encaixavam e eles eram preço muito elevado, e eles tinham coisas que talvez a gente não fosse utilizar. Outros recursos que tinham à disposição, a gente foi analisando também, achava que não é o momento desse modelo, então a gente começa por outro modelo, mas o resumo de tudo isso, que a gente deu o passo para frente e a gente fez o investimento. E essa
E essa tomada de decisão, tenho que contar para vocês que não foi uma tomada de decisão fácil, né? Não foi chegar numa reunião, na verdade foram várias, né? E simplesmente, não, vamos investir, vai dar 2 milhões e está tudo certo, e bota o dinheiro lá em 2008, 9, 10, e fala assim, não, faz que está tudo certo. Não é bem assim que funciona, a gente sabe disso, que a realidade não é bem essa. Mas a gente tinha uma convicção muito forte, que se a gente estruturasse de forma cuidadosa o nosso interno da empresa, isso refletiria muito rápido para fora. Então, eu vou pegar um tema aqui bem específico do nosso software interno, tá? Que é um software de gestão, que nós mesmos, a gente contratou uma equipe de programação e começamos a programar esse software para Travicar. Então ele só serve para Travicar, obviamente, né? Nessa modelação que ele foi desenvolvido, é totalmente customizado. Mas o que nos permite hoje? E esse link eu quero fazer na empresa de vocês para vocês conseguirem entender. Hoje a gente tem toda a fábrica utilizando software, utilizando aplicativo, tablet, computadores, né? Onde a gente consegue receber informação em tempo real do que está acontecendo em todos os setores da empresa, né? A gente tem esse mesmo software, ele se interliga com parte de informação, parte de inovação, parte de tecnologia, e a gente sabe que estágio está a cada movimento, né? Não importa onde a gente esteja, se eu estiver no Brasil, estiver fora do Brasil, estiver de férias, estiver em qualquer situação, eu abro meu telefone, eu consigo acessar e ter a informação do que está acontecendo na empresa sem perguntar para ninguém. Eu consigo traçar os parâmetros de controle, de gestão e saber, olha, esse controle aqui está saindo do parâmetro, ó, tenho que dar atenção lá, chamando uma equipe verificar, manda fazer ajustes, manda corrigir, às vezes diminuir compras, às vezes ajustar estoques, assim por diante, mas tudo isso com informação. Então, como é que era sem ter isso? Sem ter isso a empresa funcionava também, a empresa existe desde 1970, ou antes de 1970, ela também existia sem ter isso aí. O que mudou tendo um software desse ou não tendo um software desse? A velocidade da tomada de decisão, consequentemente, a velocidade de crescimento. Então, cada passo que antes levava 5, 6 anos para acontecer, passou a levar 1 ano, 2 anos, passou a levar meses, às vezes passa a levar dias, né? E esses passos, eles nos dão uma agilidade em tudo que é setor. Então, por exemplo, na pandemia, a pandemia, como todo mundo sabe, foi um momento crítico do Brasil, e a Travicar, ela contrariando a realidade do país, contrariando as decisões tomadas pela maioria das empresas, a Travicar fez o inverso. Então, quando todo mundo tomou a decisão lá no início de abril, para tudo, não faz nada, recolhe o dinheiro, não gasta nada, a Travicar fez exatamente o inverso. A Travicar foi para o mercado e comprou tudo que tinha na frente. Em eletrônico, em componentes eletrônicos, fez uma varredura no mundo e comprou produtos para 3, 4 anos de produção de GPS, por exemplo, da linha de USB terrestre, eletrostático e uma série de outros materiais, tubulações de fábrica, uma série de produtos. A gente fez uma varredura e a gente comprou muita coisa no mercado, né, para muito tempo de produção. Mas se olhar para o mercado, ia ver, não, mas não tem por que fazer isso se está todo mundo parando, indo para suas casas, parando as operações, não sabendo o dia de amanhã, o mundo inteiro parando. E por que a Travicar tomou uma decisão dessa? Justamente porque ela tinha na mão um software, ela já tinha investido isso há muito tempo atrás, e se vem se atualizando, né, diariamente praticamente, onde os parâmetros nos mostravam que se a gente fizesse esse investimento, que era um risco, né, calculado, porque tinha parâmetros e estruturas de informação, né, a gente teria um ganho absurdo de mercado, a gente teria um ganho de valor de produto, a gente teria um ganho em velocidade, uma série de ganhos. Obviamente, se eu comparasse simplesmente pelo emocional, de estar todo mundo parando, a gente pudesse tomar uma decisão errada e falar como aconteceu por exemplo, com as montadoras, que elas frearam, quando voltou a retomada de mercado, não tinha componente. E os carros ficaram parados na fábrica sem poder ser finalizados. Em contrapartida, Travicar, obviamente, não vamos comparar dentro das proporções de tudo isso,
Mas eu estou querendo mostrar o quanto de importante é tu ter uma informação rápida e precisa, né? Tu ter uma tecnologia que te forneça isso. Então a gente naquele momento tomou uma decisão muito rápida, de horas, de falar, olha, compra tudo que tem no mercado dos componentes X, manda buscar isso em tudo que é lugar, Taiwan, China, Estados Unidos, faz a varredura, agrupa esse material e vamos baixar isso para o Brasil. Outras compras no Brasil também, em larga escala, pode comprar, pode fazer, mas a gente estava muito embasado na informação, né? E essa informação, se a gente não tivesse feito investimento lá atrás, com evoluções, com melhorias, com acréscimos, com uma equipe cara nessa evolução, que ela é cara todos os meses, mas a gente vai falar que é cara, ou ela é barato pelo retorno que ela dá? Ela é barato. Ela é um investimento, ela não é um custo. Então eu inverto o raciocínio e através de um investimento contínuo eu consigo ter informação rápida e precisa, o que nos possibilitou tomar decisões, e naquele momento onde todo mundo depois não tinha como retomar a produção, a gente tinha como retomar a produção e continuar a produção e sem nenhum estresse, sem nenhum problema, né? Então onde todo mundo estava sem produção, sem estoque, sem nada, nós tínhamos produção contínua, produto e estoque por muito tempo para frente. Então essa tomada de decisão, ela foi muito importante para mais uma evolução da empresa, para mais um crescimento da empresa rápido, né? E aí que eu quero trazer para vocês juntamente esse comparativo. Quando vocês se deparam com investimento em inovação, o teu raciocínio ele é: eu estou gastando dinheiro ou eu estou investindo dinheiro? Isso tem que estar muito claro dentro desse escopo da tua empresa, e o líder para levar isso para frente é tu, que é o gestor. Não adianta tu achar que alguém vai tomar decisão por ti, não adianta tu não tomar decisão, porque não tomar decisão já é tomar uma decisão errada, né? Ou porque não se movimentou. Então, todo esse movimento, ele tem que ser embasado em informação. Então, quando a gente pega uma lavoura hoje, que a gente só vai ver quanto colheu de fato no dia da colheita, quando o caminhão encosta lá e está passando a colheitadeira e descarregando o caminhão, que a gente está sabendo, de fato, quanto que a gente conseguiu colher. Por que eu não posso prever o meu resultado todo o tempo antes? Por que eu não posso, de fato, saber na minha fazenda onde é que eu já mesmo eu tendo aplicado aquela área, será que ela está bem feita mesmo? Será que ela foi aplicada certo? Em todos os parâmetros possíveis em 2024 de análise, será que eu fiz isso? Eu tenho esse acesso? Então, se eu não tenho esse acesso, eu passo a usar um feeling. E aí o feeling é uma ferramenta que pode dar certo, como pode não dar certo. E se a gente começa a tomar todas as decisões em cima do feeling, isso acaba que a gente vai tomar decisões erradas, nas horas erradas, nos momentos errados, e decisões que podem trazer muitos erros para a nossa empresa. Porque eu sei o quanto difícil é gerir um negócio, eu sei o quanto difícil é tomar a decisão, e eu sei o quanto difícil é tu te deparar em potenciais de ter que fazer demissão de funcionário, em potenciais de ter que se desfazer de alguma coisa para tapar outros buracos, né? Então, eu sei exatamente isso. Essa mesma atuadora a gente também sabe. Viveu ela, vive constantemente, mas a gente tomou uma decisão, e a decisão ela foi acertada, que é manter os investimentos. Então, sempre que a gente investiu para dentro, o reflexo para fora aconteceu. Então, se eu te dar um comparativo bem simples na tua operação da lavoura, como eu citei anteriormente, se eu tenho o parâmetro, o avião terminou de aplicar, eu consigo verificar se o parâmetro, por exemplo, de deposição foi correto, está dentro do esperado, se o percentual que eu aceito de falha na lavoura está dentro do esperado, beleza, esse parâmetro está concluído. Tá, mas o segundo parâmetro que eu posso avaliar, estava realmente na temperatura e umidade correta? Consigo avaliar também com os sensores que a gente tem hoje em operação. Mas ele realmente está calibrado, equipamento certo e o fluxo foi correto, né? Eu estava com os acessórios corretos lá me informando se o fluxo foi correto, consigo saber também. E assim por diante eu consigo juntar todos esses dados. Hoje, graças a Deus, uma tecnologia de cada 0,2 segundos, a gente tem esse dado computado, tá? E tudo isso vem para a nossa frente para a gente poder enxergar tudo isso. Então, essa realidade da lavoura, vamos para a realidade da aviação agrícola, do que está pulverizando, né? Se eu consigo ter um sistema na qual eu consigo realmente, de fato, monitorar tudo que está sendo executado, e eu consigo entregar um trabalho de qualidade para o meu cliente, eu consigo cobrar melhor por isso, eu consigo provar
porque eu sou mais eficiente, eu consigo dar retorno para o meu cliente, eu consigo provar para mim mesmo, para minha própria empresa, que se eu for mais eficiente na equipe de solo, eu vou ter economia financeira. E eu vou saber quanto é economia financeira. Porque às vezes eu vou olhar um salário, eu vou chutar um número aqui, obviamente não é esse valor, mas vamos lá que um ajudante de pista ganhe R$3.000 por mês, tá? E eu tenha um lá ajudando o avião. Aí eu vou descobrir que o meu tempo de solo, que eu planejei toda a minha vida na minha cabeça, é 5 minutos. O ideal é 5 minutos, mas quando eu erro é 6. E aí eu vou descobrir lá, através dos parâmetros que eu traço lá no Travicar Connect, por exemplo, que eu quero ser avisado lá em relação ao tempo de solo. Aí eu vou descobrir que o meu avião fica 15 minutos no solo, fica 12 minutos no solo, fica 13 minutos no solo, ao longo do dia, o tempo todo, que ele para, ele faz esse número. Aí eu te pergunto, tu já calculou quanto significa isso para a tua perda, para a tua não receita de dinheiro? Ou seja, tu acredita numa coisa, usa o teu feeling, a tua experiência, mas às vezes o feeling e a experiência não são suficientes. Eu vou pegar o dado de fato e eu vou descobrir que o dado não corresponde àquilo. Ah, mas se eu tivesse 2 ajudantes de solo, o meu tempo fosse 5 minutos de fato, 4 minutos de fato, tá? Então para um pouquinho, enquanto eu economizei, porque o avião está ligado na pista, consumindo hora de voo, né? E o meu custo ele é altíssimo com o avião ligado. Então, e a gente soma vários pousos por dia, quanto? 50, 40, 30, 60, sei lá. É só multiplicar vezes o tempo. O Travicar Connect te informa isso aí. Então, quando tu começa a fazer um trabalho onde tu tem uma informação só desse mero detalhe de equipe de solo e tempo do avião parado, a gente vai começar a entender quanto de dinheiro a gente está perdendo. Quanto dinheiro a gente deixa de economizar para sobrar lá para o bolso da empresa, do gestor, diretor, para a empresa, para reinvestimento, para melhoria, para crescimento, né? E a gente vê uma série de clientes falando, não, eu não posso comprar agora porque eu estou reformando o motor, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Se eu estou reformando o motor, eu teoricamente deveria ter o recurso daquele dinheiro já calculado anteriormente, dividido por todos os meses que o avião iria trabalhar, e eu teria com o recurso lá alocado numa conta corrente para pagar a reforma do motor. E aí tu vê que está errado a conta, que quando chega no final da operação, tu não tem o dinheiro para pagar o motor, tu tem que optar, ou eu pago o motor, ou eu compro o equipamento, ou alguma coisa não está certo. Por que não está certo? Porque a conta não foi feita. E a conta certa é a soma do monte de continhas, né? E esse monte de continhas, como tu vai fazer isso ao longo do dia com 6, 7, 10 aeronaves voando? Não tem como fazer. Não tem como fazer com uma aeronave voando. Então, como é que tu vai gerir uma empresa sem informação? Aí entra a importância da tecnologia, a importância de encarar tudo isso como um investimento e não como um gasto, porque tu vai tomar a decisão correta. Aí a gente vai entender, tá, mas então tu me citou agora, Felipe, só essa questão da equipe de solo, tá? O que mais eu tô errando, né? Olha, a gente vai tratar uma infinidade de outras variáveis, certo? Começando pelo planejamento de área. Se eu deixo um planejamento de área, vamos lá, não vou nem falar a palavra deixar. Se eu não instruo o meu piloto em qual é o melhor planejamento de área possível que eu tenho à disposição hoje no software Travicar, eu estou deixando de informar para ele uma informação que vai beneficiar ele, porque ele vai fazer uma área mais rápido, e vai beneficiar minha empresa, porque eu vou conseguir fazer um serviço em menos tempo. Porque eu já cobrei o valor lá por hectare, não cobrei o valor por hora, né? Então, a partir desse momento, eu tenho mais um ganho de novo. Então, não tem por que o piloto não querer fazer uma área mais rápido, ele só ganha se voa mais, então ele vai querer fazer uma área mais rápido. E aí, o piloto fica mais competitivo, fica mais lucrativo para ele ganha muito mais. A empresa de aviação agrícola tem informação, passa pela informação, informa várias variáveis de informação que ele pode usufruir, quanto ele perde em cada uma delas, né? Caso não puder utilizar, ele vai sempre optar pela mais econômica. Então é isso que tem que ficar bem importante, entender. E todo esse ajuste e evolução dessa informação na tua tomada de decisão, com certeza é ganho para ti. Assim como é ganho para a Travicar, quando a Travicar se deparou com o mercado fechando, tá, e agora? Não, mas os nossos parâmetros são todos positivos, vamos acelera.
Acelerar, mas não é, acelera, porque os parâmetros são positivos, acelera. Assim como é muito fácil para ti tomar uma decisão de comprar um avião novo. Eu tenho certeza que tu gosta do avião, que tu gosta de voar, que tu gosta de aeronave, e que para ti, quando tu compra um avião novo, não é gasto. Quando tu compra um avião novo é investimento. Só que tu esquece que se eu, nos meus aviões velhos, se eu não tenho lá uma tecnologia de um GPS novo, se eu não tenho bicos novos, se eu não tenho todos os equipamentos necessários, lá eu estou atrasado. Então a gente olha, trocar o carro, vou comprar um carro novo. Não, para mim eu gasto R$1 milhão num carro novo. Aí eu vou olhar lá na minha empresa onde faz o dinheiro para mim, eu vou botar a máquina velha, eu vou botar a máquina estragada, eu vou deixar a máquina sem funcionar. Isso não, e essa lógica, se a gente for prestar atenção, a gente faz ela todos os dias. Tá? Então, onde é que está o grande segredo de tudo isso? Conseguir entender o mais rápido possível que essa chave tem que virar. Então, o que eu quero exemplificar? Se eu investir num GPS moderno, tu vai pensar, pô, mas eu já tenho GPS moderno, já investi, já gastei lá, já gastei, investi, acabei de falar a palavra errada de novo, investi na tecnologia, não preciso fazer mais nada porque eu já investi. Não, tu continua atrasado. Por que tu está atrasado? Tu tem fluxômetro? Primeira avaliação. Ah, mas eu não vou botar porque me disseram isso, me disseram aquilo. Tá, mas tu já usou? Não, mas é que tu já usou. Como é que tu vai ter um dado preciso do que tu está fazendo, de realmente economia, controle e gestão da tua frota, se tu não tem esse dado? Então, começa por aí. Então, tu está ignorando o dado 1. Tu não querer um dado, sabendo que ele existe, tá errando. Ah, eu não tinha conhecimento que isso existia. É um erro, mas é um erro bem menor, porque deixou de buscar informação, né? Mas a partir do momento que tu conhece algo, tu tem informação e tu não usa, aí tu tem uma gestão, não dá nem para falar o que é a gestão, é péssima, certo? Então assim, aí tu cai no segundo ponto, tu tem um altímetro laser, com giroscópico, da Travicar tem isso, né? Tu tem esse altímetro laser? Ah, mas isso não vai me trazer mais dinheiro? Vai sim, porque eu vou saber se eu estou realmente, de fato, fazendo aquilo que eu vendi para o meu cliente, se o meu cliente está satisfeito, se a minha deposição está certa, se eu entrego para ele, de fato, uma análise de tudo isso e eu adiciono no meu preço, não tem por que ele não pagar, porque ele vai colher mais. E toda essa discussão é como foi lá também no eletrostático. O cliente meu cliente não aceita baixar para 10 litros por hectare, ele só quer fazer 20. Mas aí o que tu fez? Tu investiu no equipamento, o cara que foi inteligente investiu no equipamento, aplicou para o cliente lá numa área específica, amanhã tu vê como é que ficou a minha dessecação aí. Quando o cliente viu, não, agora um pouquinho, mas a gente aplicou muito menos princípio ativo, muito menos vazão, tudo, e o resultado foi muito melhor. Tecnologia. Né? Então, tu achou o jeito de mostrar para o teu cliente, agora dizer para mim que tu não vai investir porque o teu cliente não quer, porque não precisa, mas tu perguntou de fato para ele se ele não pagaria por isso. Entende? Então, isso tudo é uma gestão de qualidade, uma gestão de domínio, uma gestão de investimento. Porque tu vai implantando, e aí onde é que vai ficando a concorrência? Não vai existindo concorrência, porque tu está sempre na frente. Tu está sempre com domínio, tu está sempre com os melhores clientes. Então essa é a realidade. E aí tu tem depois uma válvula on-off, que tu vai ter precisão na abertura e fechamento de área, vai parar de desperdiçar produto, vai parar de fazer arrematezinho, vai parar de fazer vários erros que tu comete hoje, que tenta consertar ao longo do voo, porque tu tem precisão, tu vai ter uma sessão meteorológica lá te informando de fato se está adequado pulverizar, se não está, se tem que corrigir, se tem que aumentar o voo, se tem que aumentar a altura, se tem o vento certo, te resguardar com a informação correta lá de, o que eu fiz está aqui, está registrado e realmente eu fiz o certo, porque tu tendo o que tu fez documentado, isso é a tua garantia do que tu fez, porque tu, partindo do pressuposto, nós somos honestos, nós fizemos o trabalho sério, né? E eu estou falando para ti, que é esse gestor, que faz o trabalho sério. Então a gente não tem que se esconder, a gente tem que, de fato, guardar tudo lá que nos comprovam que a gente está fazendo o trabalho certo, o trabalho sério, entendeu? Porque o que não faz, bom, a gente não pode controlar os outros, mas a gente pode se autocontrolar e controlar a nossa empresa, né? Os de perto, a nossa empresa, a nossa estrutura. Então esse entendimento todo, tá? Que a gente vem conversando aqui ao longo de vários outros vídeos, e ele é o intuito de clarear todo esse funcionamento, de clarear
essa necessidade e aí levar para dentro de cada empresa essa sementinha aí de evolução. Tem muita empresa, tem muita fazenda que está lá na frente. Tem muita empresa, muita fazenda que está muito longe disso. E aí tu pergunta para ele o que vai te responder. Preciso investir, preciso continuar investindo. Tá, mas comprou ontem lá 2, 3 milhões de reais em equipamento. Pois é, mas eu não parou. Ele não vai parar. Porque ele sabe que o que ele bota tem retorno, sabe o que ele bota tem informação, sabe o que ele bota, ele colhe o retorno disso. Então tem que ficar muito claro para o nosso entendimento que está tudo na nossa mão, na nossa decisão e no nosso comportamento. E aí eu te pergunto, tu está pronto para encarar isso? Se está pronto para encarar isso, procura a Travicar, me procura na Travicar, que a gente vai construir isso junto. A gente está aqui para ajudar vocês, a gente está aqui para construir tudo isso com vocês. E pode ter certeza que a Travicar tem a tecnologia adequada para a tua empresa no momento que ela está. Não importa que nível que ela está, a Travicar tem a tecnologia adequada para ela. A Travicar tem um plano para ti, para tu seguir o crescimento. Né? A Travicar faz algo mais, né, que é financiar essa tua operação, que é te dar crédito para isso. Então, o que falta para essa evolução? Falta realmente tu querer fazer alguma coisa, tu querer evoluir. E eu tenho certeza que quando tu começar a fazer, tu vai ver que tu não para mais. Porque o retorno acontece e acontece todos os dias. E aí tu vai fazer como a gente faz hoje. A gente vai utilizar toda a tecnologia ao nosso favor, todos os informativos, todos os parâmetros, todos os dados ao nosso favor, e a nossa decisão vai deixar de ser pelo feeling, pelo sentimento, pelo emocional, e vai ser pela razão. Tá aqui, ó, o número está me dizendo que eu tenho que investir. Tá todo mundo fechando e parando. Pois é, mas a gente tem que comprar. E foi uma atitude que só foi possível com tecnologia. Se a gente não tivesse tecnologia, a gente faria como todo mundo fez. Se encolhe, fica quieto, espera. Quando acontecer alguma coisa, a gente volta a se movimentar. Às vezes pode ser tarde demais. Certo, pessoal? Fico por aqui. Acho que consegui mostrar para vocês a realidade da Travicar, contar um pouco do interno da Travicar. Isso vai ser bem especial para a gente construir essa caminhada junto. Abraço!